Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos a ver a resolução do quarto desafio do nosso canal. Vamos a lembrar que é necessário determinar o tempo em que os quatro animais deste senhor, que é um agricultor, consomem o pasto todo de um terreno. Sabemos que um cavalo consome o pasto em 2 horas, que um par de pôneis consomem o pasto em 90 minutos e que ainda 4 ovelhas precisam de 1 hora para ingerir todo o pasto disponível no terreno. Este é o problema e, na realidade, eu vou apresentar duas resoluções. Uma delas mais geométrica, com ideias um pouco geométricas, e outra já um pouco mais avançada, em que vamos ver o conceito de velocidade e vamos utilizar esse conceito para resolver este problema. Então, eu vou abrir o quadro e vamos dar início à resolução. Muito bem, então vamos dar início à primeira resolução. Eu, no quadro, desenhei um retângulo. Vamos imaginar que este retângulo representa o terreno do senhor agricultor. Não necessariamente tem que ser um retângulo, mas pronto, vamos assumir que este retângulo representa a extensão do terreno. E aquilo que eu vou tentar fazer é mostrar ou assinalar a porção de terreno que cada um dos animais consome numa hora. Isto é, cada um dos animais, dos animais do senhor agricultor, isto é, do cavalo, do pônei e das 2 ovelhas. Por separado, vamos lá ver que quantidade do pasto consomem apenas numa hora. Então vamos começar pelo cavalo. O cavalo consome todo o pasto em 2 horas. Então, isto quer dizer que numa hora o cavalo vai consumir a metade do pasto. Bom, a metade do pasto, o cavalo, vou escrever aqui, seria a metade. Isto, matematicamente, representa-se como um meio. Então, vamos estudar qual é a porção do terreno que um pônei consome numa hora. Sabemos que um par de pôneis precisa de 90 minutos para consumir todo o pasto. Então, apenas um pônei vai precisar do dobro do tempo. Isto é, para consumir todo o pasto, um pônei vai precisar de 90 minutos mais 90 minutos. Isto para consumir todo o pasto que é no terreno. 90 minutos mais 90 minutos, isto é 3 horas. Isto é, um pônei sozinho precisaria de 3 horas para consumir todo o pasto que está no terreno. Então, numa hora, um pônei vai consumir a terceira parte. A terceira parte corresponde, matematicamente, em fração, em forma de fração, um terço. Um terço. Aqui preciso lembrar um bocadinho a escola. Então, é isto que acontece com um pônei. Um pônei consome, numa hora, a terceira parte do pasto que há no terreno. E agora, um par de ovelhas. Vamos lá ver qual é a quantidade do pasto, a fração do pasto, que 2 ovelhas consomem numa hora. Sabemos que 4 horas precisam, que 4 ovelhas, aliás, precisam de 1 hora para consumir todo o pasto. Então, 2 ovelhas vão precisar da metade do tempo. Então, aqui também vamos a ter que 2 ovelhas vão precisar ou vão consumir a metade do pasto numa hora. Portanto, temos outra fração que corresponde ao meio. Isto é, estas frações simbolizam a quantidade de pasto que os 4 animais vão consumir. Seria um meio, mais um terço, mais um meio. Então, vamos a tentar visualizar isto no nosso terreno, que tem a forma de um retângulo. Não necessariamente, mas pronto, vamos assumir que tem esta forma, para ser mais fácil de interpretar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o terreno em 6 partes iguais, para que seja mais fácil de representar estas frações. Então, vá. Eu vou dividir isto em 6 partes iguais, aproximadamente, digamos, mais ou menos assim. E estes 6 bocadinhos representam 6 partes iguais.
Então, um cavalo consome 3 destes bocadinhos, né? É isto que vai consumir um cavalo. Portanto, eu vou escrever aqui, é isto que o cavalo consumiria, seria isto. Eu depois vou apagar este risquinho para que seria isto que o cavalo consome. Depois, um pônei consome a terceira parte do terreno. A terceira parte corresponde a 2 destes bocadinhos. Bom, vamos fazer com outra cor para que se compreenda melhor. Vamos fazer, por exemplo, em azul. E por último, as 2 ovelhas consomem a metade do pasto que no terreno. Já tínhamos visto que a metade do pasto do terreno corresponde a 3 bocadinhos. Então, 3 bocadinhos, reparem, que não chega o pasto todo que é no terreno. Teríamos que acrescentar mais qualquer coisa. Portanto, obviamente, o que é que tu quer dizer? Quer dizer que os animais vão consumir o terreno, o pasto que é no terreno, em menos de 1 hora. Por isso, para representar a quantidade que eventualmente eles consumiriam, se tivessem mais pasto que não têm, seria isto. Estão a ver? Portanto, isto tudo que eu vou desenhar aqui em verde seria o que vai consumir os 4 animais. Em vermelho está o que consome um cavalo, em azul o que consome um pônei e em verde o que consome as 2 ovelhas. Mas o terreno esgota antes de 1 hora. Então vamos lá ver. Vamos a dividir isto tudo aqui numa hora. Ou seja, temos aqui 60 minutos. E como podem ver, estes 60 minutos estão divididos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Isto que, e o pasto acaba aqui, né? Seria aqui. Se observamos, o pasto acaba aos 45 minutos, porque cada um destes bocadinhos que estão aqui, aliás, 2 destes bocadinhos correspondem a 15 minutos. Cada um destes bocadinhos seriam 15 minutos. Observem, eu vou tentar escrever isso aqui por debaixo. 15 seria este bocadinhos aqui, mais 15, mais outros 15 e mais 15. Isto seriam 60 minutos. Mas o terreno esgota aos 45 minutos. Portanto, esta resposta é um pouco mais gráfica, seria 45 minutos. E antes de avançar para a segunda resolução, eu queria dizer que este tipo de resoluções que estão aqui são resoluções que eu tenho encontrado em provas matemáticas tipo Olimpíadas, feitas por alunos que têm poucos conhecimentos matemáticos, mas que conseguem encontrar maneiras de chegar à solução utilizando ideias simples. Aqui a matemática é bastante pobre, é bastante simples. Um adulto que tem alguma formação matemática não se lembraria de fazer isto, mas as crianças com 12, 13, 14 anos, muitas fariam isto. Algumas fariam isto. Bom, então, de seguida, eu vou apresentar a segunda resolução. Essa segunda resolução utiliza ferramentas um bocadinho mais avançadas, o conceito de velocidade. Então, eu vou precisar de apagar o quadro e vamos ver a próxima resolução. Então, vamos dar início à segunda resolução. Vamos assumir que a letra P simboliza a quantidade de pasto disponível e agora vamos estudar a velocidade em que cada animal consome esse pasto. Bom, como vimos na primeira resolução, um cavalo consome o pasto em 2 horas, portanto, a velocidade em que o cavalo se alimenta
seria a quantidade de pasto a dividir por 2, em que 2 simboliza 2 horas. O pônei. Bom, um par de pôneis utiliza 90 minutos para consumir todo o pasto. Isto quer dizer que um pônei vai precisar de 3 horas para consumir o pasto todo. Então, a velocidade de um pônei vai ser a quantidade de pasto a dividir por 3, né? Porque precisa de 3 horas. E com relação à ovelha, sabemos que 4 ovelhas consomem o pasto numa hora. Isto quer dizer que uma ovelha sozinha vai consumir o pasto em 4 horas. Por isso, a velocidade que uma ovelha consome o pasto é P a dividir por 4. Portanto, estão aqui as 3 velocidades de cada um dos animais, de um cavalo, de um pônei e de uma ovelha. Não podemos esquecer que o agricultor tem 2 ovelhas. Então, vamos lá ver. Vamos então escrever a seguinte igualdade. A velocidade do cavalo a multiplicar. Antes de escrever esta igualdade, vamos a chamar de T o tempo. O tempo que é necessário para consumir o pasto. Então, a velocidade do cavalo vezes o tempo mais a velocidade que o pônei utiliza para consumir o pasto vezes o tempo. Isto que nos está a dar? Está-nos a dar a quantidade de pasto que cada um dos animais consome numa fração de tempo. Vezes o tempo, mas não podemos esquecer que temos 2 ovelhas, e por isso que é necessário que multiplicar por 2. Isto tudo vai ser igual à quantidade de pasto que há no terreno. Vamos então a utilizar as expressões de cada uma destas velocidades. A velocidade do cavalo é P a dividir por 2, portanto, aqui vamos a ter PT a dividir por 2. A velocidade do pônei é P a dividir por 3, portanto, vamos a ter PT a dividir por 3. E duas vezes a velocidade da ovelha seria 2 vezes PT sobre 4 igual a P. Bom, aqui podemos fazer uma simplificação. Fica 2. Vamos por tudo com denominador 6, portanto aqui temos que multiplicar por 3. 3PT mais 2PT mais 3PT tem que ser igual a 6P. Pronto, eu já retirei os denominadores, porque todos têm o mesmo denominador. Estamos agora a lidar com equações. E então, na realidade, temos 8 vezes PT igual a 6P. Ou seja, T vai ser igual a 6P a dividir por 8P. Podemos simplificar por 2 e, obviamente, o P também vai poder ser simplificado ou cortado, né? E temos, então, 3/4. Este 3/4 que é 3/4 de hora, ou seja, 45 minutos. E esta é a resposta do nosso problema. Esta resolução, obviamente, é uma resolução um pouco mais avançada, utiliza o conceito de velocidade e exige alguma maturidade matemática. Então, este foi o 4º desafio do nosso canal. Estejam atentos, proximamente eu vou lançar o 5º desafio. Para não perderem, por favor, subscrevam o nosso canal. Muito obrigado a todos pela atenção.